A seu lado, Anton Vassiliev examinava os papéis que lhe haviam sido endereçados. Olavo pensara em tudo. Ali estavam reunidos documentos da maior importância, tais como uma procuração em seu nome para que pudesse gerir os bens da família Barenkov na falta do seu titular, o reconhecimento da paternidade de Andrei Urik, um testamento, em que dividia seus bens, resguardando a parte de Ivana, sua esposa, e a de Andrei Urik, seu filho e herdeiro. Também deixava algumas propriedades para Alexandre Anton Vassiliev, além de alguns legados menores para antigos e fiéis criados. Ao mesmo tempo, deixava Anton Vassiliev como gestor de toda a sua fortuna, enquanto Ivana estivesse impedida de exercer sua vontade e Andrei Urik não houvesse atingido a maioridade. Anton quedou-se, pensativo. Alexandra, mais calma e notando o pai preocupado, quis saber do que se tratava. Vê por ti mesma, disse Anton, passando a papelada para a filha. Analisando os documentos, Alexandra ainda uma vez reconhecia a eficiência e a grandeza de alma de Olavo. O que temes, meu pai? Tu sabes o que temo. Achas que os outros membros da família Barenkov aceitarão isto? Não. Sei que não aceitarão. Mas foi exatamente por isso, por prever essa eventualidade, que Olavo tomou as decisões que acabamos de conhecer. Para proteger-nos da perseguição de parentes ambiciosos. O que faremos, meu pai? Nada. Temos que aguardar. Mesmo porque Olavo, para todos os efeitos, está apenas viajando. É possível que recorram ao czar? Sem dúvida. Se isso acontecer, e quando acontecer, apresentarei estes documentos que me foram entregues em confiança. Até lá, nossa vida continuará como sempre foi. Apresentarei apenas a procuração aos empregados mais antigos da empresa, para que conheçam a vontade do proprietário. É só. Que Deus nos ajude, exclamou Alexandra, benzendo-se e fitando um ícone na parede. 25. Consciência culpada. Ivana estava inquieta. Uma dezena de varões da tribo haviam deixado o acampamento naquela manhã, armados até os dentes. Por vários dias estiveram fora, sem dar notícias. Ela, intuitivamente, sentia que a excursão estava vinculada a seu problema pessoal. No local, haviam permanecido apenas as mulheres, as crianças e os idosos, além de alguns homens válidos, responsáveis pela segurança. No início, curiosa, Ivana tentou conseguir informações dos ciganos, crivando-os de perguntas. Invariavelmente, porém, não obtinha resposta. Depois, com o passar dos dias, mais conformada, esqueceu o assunto. Numa tarde, notaram uma cortina de poeira levantar-se ao longe. A princípio, era apenas um ponto que, lentamente, foi aumentando. Já podiam sentir o tremor da terra e o barulho da cavalaria. Eram os ciganos que retornavam, e todo o acampamento se alegrou. Cansados, mas risonhos, satisfeitos e brincalhões, eles abraçaram os parentes e amigos. Naquela noite, houve uma festa para comemorar a volta dos homens. Em certo momento, o chefe, Imago, dirigiu-se a Ivana e informou. Podes dormir tranquila hoje. Estás vingada. Levando a mão ao peito, ela tentou entender. O que dizes? Isto que ouviste. Olavo Barenkov já não poderá fazer-te qualquer mal. Está morto. Ivana empalideceu violentamente ao ouvir aquelas palavras. Tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. Rodopiou sobre os calcanhares, fugindo dali. Não conseguia concatenar as ideias. Acocorada num canto escuro do acampamento, em meio às árvores, ela procurava assimilar o que lhe fora dito. Olavo morto. Olavo Barenkov, meu marido, já não pertence ao mundo dos vivos. Sua cabeça parecia formigar. Imagens do passado surgiam-lhe à mente como em catadupa. Lembranças de um tempo em que foram felizes, quando ele era tão bom e gentil com ela. Sentia-se culpada pela morte dele. Levou as mãos à cabeça, soltando um grito desesperado de dor. Não. Não pode ser. Nisso, uma sonora gargalhada soou ali perto.
Cheia de medo, Ivana encolheu-se ainda mais. Sentia frio e solidão. A escuridão era completa. Não havia lua e a pálida luz das estrelas chegava muito imperfeitamente até onde estava, escondida entre a vegetação. Na manhã seguinte, alguém a encontrou. Estava no mesmo lugar, a tiritar de frio, com um olhar vago e distante. Havia enlouquecido. A partir desse dia, não mais lhe retornou a razão. A consciência culpada era peso demasiado para a criatura que tudo recebera e nada dera em troca. O remorso, atenazando-lhe o íntimo, era qual ferro em brasa ao queimar-lhe o coração ingrato. Sabia que errara, e a consciência, em processo de fuga, bloqueara-lhe o entendimento e as lembranças. Penalizados, os irmãos de raça viam aquela mulher, jovem, bela e rica, que poderia ter tudo o que quisesse da vida, a vagar pelo acampamento sem noção de nada. Ficara completamente dependente. Alguém tinha que colocar-lhe o alimento na boca, para que a pobre louca não morresse de fome. Se ninguém se lembrasse de agasalhá-la, morreria de frio. O chefe do bando deu à cigana Dália a incumbência de cuidar dela, visto que a conhecera quando menina, fora amiga de Mira, sua mãe, e a estimava bastante. Contudo, entre os ciganos, todas as pessoas válidas eram obrigadas a trabalhar para cuidar da própria sobrevivência, e Dália não fugia à regra. Um dia em que a protetora saíra para ler a sorte de uma aldeia vizinha, na esperança de ganhar alguns copecas, Ivana se pôs a andar e desapareceu. Ninguém mais a viu. Procuraram por todos os lugares, mas não a encontraram. Resignados, e até algo aliviados, os ciganos desistiram do intento. Afinal, era sempre um peso para o bando e estavam cansados de protegê-la. A infeliz dementada caminhou por muito tempo. Por onde passava, os mujiques, condoídos da sua situação, davam-lhe o que comer, mas ela nem percebia. Quando o sono a dominava, acomodava-se em qualquer lugar e dormia, fosse no meio do mato, na rua de uma aldeia, numa praça ou na porta de alguma moradia. Certo dia, Valfrido tinha ido à feira fazer algumas compras e viu, em meio às barracas, sentada no chão, aquela mulher. Algo nela atraiu sua atenção. A desconhecida acusava a extrema miséria. Seu aspecto imundo denotava alguém não habituado ao banho. Vestia roupas esfarrapadas igualmente sujas, os cabelos, desgrenhados, escondiam-lhe parte do rosto. Muito magra, a pele mal cobria-lhe os ossos. Seu ar faminto fez com que Valfrido se apiedasse. Comprou um pão e aproximou-se, estendendo a mão para que ela o pegasse. A infeliz de mente não deu sinal de ter percebido o gesto amável do criado, mas, naquele justo momento, ela levantou a cabeça. Os olhos da mulher chamaram sua atenção. Apesar de vagos e ausentes, alguma coisa neles lembrou-lhe a antiga Barine. Um comerciante, vendo seu interesse, alertou. Não adianta. Tenho dado coisas para ela comer, mas a pobre louca não percebe. É inútil. Só come quando alguém coloca o alimento diretamente em suas mãos. Valfrido abaixou-se, pegou o pão e o colocou entre os dedos da mulher, fazendo com que o levasse à boca. Só então ela, lentamente, começou a comer. Impressionado, Valfrido fixava aquelas mãos que, apesar de imundas e maltratadas, eram finas e delicadas, desconhecendo o trabalho mais pesado. Não eram mãos de uma camponesa, disso estava absolutamente certo. Lembravam-lhe muito as mãos da senhora Ivana, que conhecera ainda criança durante os tempos felizes na mansão. Apressou-se a retornar, relatando a Alexandra o encontro que tivera. Sem pensar duas vezes, ela lhe perguntou. Contaste esta história a mais alguém? Por certo que não. Acabo de chegar da rua. Ótimo, Valfrido. Melhor que fique entre nós. Leva-me até a tua andarilha, ordenou. Mas ela parece completamente louca. Mais uma razão para que seja a nossa Ivana, retrucou, convicta. Chegando à feira, encontraram a desconhecida no mesmo lugar. Alexandra examinou-a detidamente. É incrível, murmurou, sob intensa emoção. E então, o que achas? Perguntou o criado. Sim, é ela mesma,
Apesar do aspecto miserável e doentio, reconheço-a. Tomando uma decisão rápida, ordenou: Valfrido, traze a carruagem até aqui. Está tão fraca que não sei se poderá caminhar. Dentro em pouco, a pobre mulher era colocada na carruagem de luxo, para espanto dos comerciantes e transeuntes, que teriam sobre o que falar o resto do dia, não entendendo por que alguém se interessaria pelo destino da louca, a ponto de transportar tamanha sujeira numa carruagem tão elegante. E fazia mil conjecturas sobre o assunto. Na mansão, foi conduzida sem alarde para os antigos aposentos, recebendo toda a atenção precisa. Alexandre e uma criada deram-lhe um bom banho, vestiram-lhe roupas limpas, pentearam-lhe os cabelos, trançando-os cuidadosamente. Fizeram curativos em seus pés, feridos pelas longas caminhadas, e depois os calçaram com chinelos de pelo de carneiro, macios e confortáveis. Só então, após acomodarem-na numa poltrona, a observaram melhor. O que achas, Masha? Sim, Alexandra. É ela mesma. Requisitada, Rose fez um caldo reconfortante e o levou até os aposentos, sem saber para quem era. Ao ver sua antiga protegida, a quem amava como filha, se pôs a chorar, caindo de joelhos e abraçando-lhe as pernas. Minha menina. Em que situação te reencontro? O que aconteceu, minha querida Ivana? Por que estás neste estado? Eras tão formosa. Alexandra, tocando a antiga criada no ombro, alertou-a. Rose, ela não está bem. Nem sabemos se fala, pois ainda não disse uma única palavra. Não te responderá. Portanto, inútil lhe fazeres perguntas que não serão respondidas. Ivana precisa de nossa ajuda e compreensão. Talvez algum dia possamos saber o que realmente aconteceu. Sem conseguir conter-se, Rose levantou-se e, soluçando convulsivamente, deixou o quarto. Não posso. Não suporto ver a minha menina nesse estado. Alexandra suspirou e, pegando o prato que estava na bandeja, sentou-se e, delicadamente, às colheradas, deu caldo à enferma. Quando terminou, ela e Masha colocaram Ivana no leito. Em meio aos limpos lençóis, coberta com acolchoados quentes e macios, Ivana continuava a tremer de frio. Colocaram mais cobertas sobre ela, trouxeram um tripé com brasas fumegantes, colocando-o ao lado do leito, para aquecê-la, porém nada parecia suficiente. Ao retornarem de escritório, Antônio e o neto receberam a auspiciosa notícia e foram ver a recém-chegada. Nossa Senhora de Kazan ouviu as nossas orações, comentou Anton Vassiliev com unção. Agora, meu pai, falta sabermos notícias de Olavo Barenkov. Está a ver-se que tudo é possível. Olha, Ivana. Desistíramos de procurar, por nunca obter notícias, e ela agora retorna. Não podemos perder as esperanças. Deus há de atender às nossas súplicas. Na espiritualidade, Olavo e Magda, ali presentes sem ser percebidos, se comoveram com as palavras de Alexandra. Olavo, cheio de emoção, achegou-se até a sua sempre amada, envolvendo-a num abraço carinhoso, pleno de saudade. Ah, minha mãe, como é difícil ficar longe de Alexandra. Eu sei, meu filho, mas não estás longe. Estás separado dela temporariamente, mas dia virá em que o reencontro será possível. O Senhor permitiu-nos ajudar a nossa desventurada Ivana, e isso é um grande passo para a solução de nossos problemas e para a redenção de nossos espíritos. Reconheço que Deus tem sido pródigo para comigo, minha mãe, e não quero ser ingrato. Vamos, meu filho. Por ora, nada mais temos que fazer aqui. Deixemos Ivana em boas mãos. Nossa querida Alexandra saberá dar-lhe o atendimento de que precisa. 15. Moeda russa que equivale a 1/100 do rublo. 26. Na espiritualidade. Em ambiência da espiritualidade, situada sobre a cidade santa de Kiev e criada especialmente para atendimento e assistência aos que retornavam à pátria espiritual, mãe e filho conversavam, aproveitando o momento de descanso. Olavo, recuperado, adaptava-se com facilidade às novas condições de vida. Alguns meses antes,
Havia sido socorrido pela mãezinha e por outros amigos de além-túmulo, inconsciente do seu estado de espírito desencanado. Ao iniciar a viagem que o conduziria à morte, estava algo inquieto, aflito. Maus presságios o dominavam intimamente. No entanto, pelo seu temperamento lógico e racional, eles não foram suficientes para que desistisse do intento. Preparou tudo na véspera, deixou em ordem a papelada em que expressava sua vontade e partiu. A certa altura do trajeto, numa curva da estrada ladeada por enormes pedras, foram atacados. Pelo aspecto dos salteadores, viu que eram ciganos. Ficou perplexo, porém, ao notar que Rude, um dos homens da sua escolta, debandara e agora lutava ao lado dos agressores. Como os salteadores eram em grande número e contavam com o elemento surpresa, em pouco tempo colocaram por terra os homens de confiança de Olavo, valentes e fortes guerreiros, que lutaram como leões. Foi tudo muito rápido. Ao perceber o ruído da luta, Olavo abriu a porta da caleça para descer e viu Rude lutando contra um de seus homens. Ah, infame! Bradou, puxando a arma e entrando na refrega. Não viu, porém, outro cigano que se aproximara sorrateiramente e que o apunhalou em pleno peito. Entre golfadas de sangue, quase perdendo a consciência, teve tempo de ver a expressão sarcástica e de ouvir a sonora gargalhada do seu agressor. Na semiconsciência de que ainda gozava, tentou recordar onde já vira aquela fisionomia, mas foi em vão. Caiu por terra, morto. Era Imago, que Olavo conhecera há anos no acampamento no dia em que fora visitar Mira. Por um tempo indeterminado ficou ali, exangue. Aos poucos, Olavo foi voltando a si e viu que estava só. Sentia frio e dores intensas no peito. O sangue continuava a jorrar da ferida. Olhou em torno e não reconheceu o lugar. Onde estaria? Desesperado, sentindo-se morrer ali, sozinho, sem assistência de espécie alguma, se pôs a caminhar, gritando por socorro, o que era de todo inútil, pois a região era completamente deserta. Somente o vento soprava nas estepes geladas. Subitamente, sentiu-se atraído poderosamente para um outro local, no meio de umas árvores. Num sítio de difícil acesso, viu um lobo que tentava desenterrar algo. Assustado, escondeu-se, sabia que estava desarmado e temia que o animal selvagem o atacasse. Com inaudito horror, percebeu que o lobo desenterrava um cadáver, e mais enlouquecido ficou ao reconhecer seus próprios despojos sangrentos. Sem saber a que atribuir o fato, alucinado de dor, Olavo sentia as dentadas do animal sobre ele. Apavorado, gritava a plenos pulmões até perder novamente os sentidos. Quando acordou, estava num local diferente. Caminhou sem destino, através das estepes batidas pelo vento, por um tempo que não saberia precisar. Reconhecendo-se exausto, necessitado de repouso, começou a procurar um lugar onde pudesse abrigar-se. Sentia frio, fome e sede. As necessidades básicas eram um verdadeiro tormento para ele. Em lágrimas, lembrou-se com saudade de sua casa, do conforto que lá desfrutava, do calor gostoso da lareira. Sem saber como, imediatamente se viu transportados para a mansão, em São Petersburgo. Ao divisar o lar paterno, onde havia passado os melhores anos de sua vida, chorou de satisfação e alívio, sentindo-se em segurança. Entrou. Os criados, sempre atentos e respeitosos, andando de um lado para outro entregues às suas tarefas, não deram sinal de notar-lhe a presença. Sentia-se necessitado urgentemente de um banho quente, roupas limpas e cuidados médicos, visto que o ferimento continuava aberto. Tentou dar-lhes uma ordem, mas não foi obedecido. O sentimento de satisfação e a ansiosa expectativa com que chegara desapareceram, ante a atitude displicente dos criados. Irritado, percebeu que ninguém o atendia. Não adiantava pedir, gritar ou suplicar. Pareciam ignorá-lo por completo. Nesse momento, viu Alexandra que chegava com o pai, seu querido amigo Anton Vassiliev. Encheu-se novamente de esperança. Por certo sua amada Alexandra e Anton não deixariam de atendê-lo. Aproximou-se alegremente,
dirigindo-lhes palavras gentis e falando-lhes das suas necessidades. Contudo, também eles não lhe deram atenção. Profundamente ressentido e humilhado, Olavo acomodou-se num sofá, defronte deles, sem poder entender a razão do procedimento de ambos, que o tratavam com extremo descaso após tanto tempo de ausência. Aos poucos, interessou-se pelo que estavam falando e se pôs a ouvir o diálogo que acontecia entre pai e filha. O assunto versava sobre negócios. Anton relatava para Alexandra os problemas que vinha enfrentando na empresa. A certa altura, Anton referiu-se a ele como se não estivesse ali presente. Pois é, minha filha, se Olavo estivesse aqui conosco tudo seria diferente. Ele conhecia profundamente todos os assuntos relacionados com o andamento dos negócios e não teria dificuldade em resolver mais essa pendência. Alexandra, a menção do proprietário da casa, comoveu-se profundamente, enchendo-se-lhe os olhos de pranto. Sim, meu pai. Porém, não adianta basearmos nossa vida em esperanças hipotéticas. A verdade é que o Olavo desapareceu e dele não tivemos mais notícias. As saudades me torturam e daria tudo para saber onde ele está. Nesse instante, perplexo, Olavo de um salto ergueu-se do sofá e aproximou-se dela, tentando ser ouvido. Mas eu estou aqui. Por que agem como se eu não estivesse presente? Por que me ignoram? Estou aqui. Aqui. Abraçou Alexandra, que, naquele momento, passou a experimentar grande emoção, além de profundo mal-estar. Meu pai, acode-me. Não estou bem. Sinto uma dor aguda no peito, como se tivesse sido transpassada por uma lâmina. Anton chamou os criados às pressas. Mandou que trouxessem um remédio para aliviar a dor de Alexandra. O atônito Olavo viu o tumulto que se estabeleceu, como um espectador a quem não fosse permitido participar de nada. Continuavam a não dar-lhe atenção. Pior, sua querida Alexandra, a amada do seu coração, acusara mal-estar com sua aproximação. O que estaria acontecendo? Confuso, com os pensamentos em desalinho, deixou-os na sala e subiu as escadarias. Precisava ficar só para poder pensar. Em seus aposentos certamente encontraria paz. Passando defronte do quarto que havia pertencido à sua mãe, teve vontade de revê-lo. Entrou. Uma onda de saudade o envolveu. Um leve e peculiar aroma ainda existia no ar e atingiu sua sensibilidade. Era o perfume que ela gostava de usar. Deixou-se cair sentado no leito, que por tanto tempo a mãe ocupara, e pôs-se a chorar, desconsolado. Sentia-se perdido, desnorteado. Não compreendia o que estava acontecendo. Tudo estava tão diferente. Estava ali e era como se não estivesse. Lembrava-se do ataque que sofrera dos salteadores de estrada. Após o saque, os bandidos haviam fugido, deixando-o ferido na estrada. Mas... e os outros? Seus homens estariam todos mortos. E o episódio com o lobo que atacara seus despojos? Mas como, se não morrera? Continuava tão vivo quanto antes, e a prova era o ferimento que tinha no peito. Como chegar até a mansão? Os pensamentos fervilhavam em sua mente, torturando-o. Que falta sentia da mãezinha? Gratas imagens da sua infância e juventude desfilaram diante de seus olhos. Ali estava o nicho com o ícone de Nossa Senhora de Kazan, onde ela costumava rezar. Recordou a figura meiga e suave da mãe, ajoelhada, contrita. Essa lembrança trouxe-lhe à memória a doce figura materna como nos mais belos dias de sua vida, os cabelos cuidadosamente penteados em tranças, enrolados em coque na nuca, a roupa, sempre elegante de talhe perfeito. Julgava ouvir até o farfalhar do tafetado vestido. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Suspirou. Ah! Se Nossa Senhora de Kazan pudesse me ajudar. Nunca precisei tanto de amparo quanto nesta hora amarga de minha vida, quando, humilhando, experimento o desprezo e a ingratidão de todos os que me são caros. Uma onda de perfume o envolveu, como se trazida por uma aragem. Lentamente, uma figura se formou à sua frente. Era a mãezinha, evocada por suas ternas lembranças.
Surpreso e aliviado, Olavo murmurou. Finalmente, minha mãe. Quanto tenho necessitado de tua presença. Aproximando-se dele, a senhora o envolveu em seus braços, enquanto delicadamente afirmava. Nunca estive apartada de ti, meu filho. Entretanto, ainda não estavas em condição de receber ajuda. Foi preciso que elevasses o pensamento para que pudesses me ver. Ah, mãe, quanto tenho sofrido. Eu sei. Dependia de ti, porém, que esse sofrimento fosse menor. Preocupado com as próprias aflições, te esqueces de orar como deverias e como sempre te ensinei. Lembrando-se de tudo o que havia passado, Olavo suplicou. Estou tão confuso, minha mãe. Não sei o que está acontecendo. Ajuda-me. Preciso de explicações. Não penses nisso agora. Na hora certa, serás informado de tudo. Vem comigo. E assim, Olavo Barenkov, socorrido pela mãezinha querida, foi levado até um local de refazimento e assistência, recebendo os cuidados que sua situação exigia. Informado de que já havia deixado o mundo corporal e que agora se encontrava na espiritualidade, pôde entender finalmente tudo o que acontecera e por que ninguém atendia às suas súplicas. Esclareceu-se sobre as verdades eternas, inclinando-se, então, reverente, ante a perfeição do universo e a grandeza desse Deus Criador, que passou a admirar. Compreendeu-lhe, finalmente, as leis imutáveis e justas que envolvem toda a criação. Passou a reconhecer a misericórdia e a providência divinas que amparam todas as criaturas. Os conhecimentos lhe eram repassados gradativamente, de acordo com a necessidade do momento e as condições já adquiridas. Assim, ainda não tomara consciência do passado e de suas implicações com os fatos ocorridos na existência que acabara de deixar. Naquele dia em que conversavam tranquilamente, aproveitando momentos consagrados ao repouso, após o cumprimento de suas tarefas, Olavo o indagou, pensativo. Minha mãe, e meu pai? Até agora não o vi. Onde estará? Dar-se-á o caso de que tenha se esquecido de mim? Ah, meu filho. Não penses uma coisa dessas. Como teu pai poderia ter te esquecido? Meu querido Rudolf passou por muitas dificuldades quando despertou no além-túmulo. Por quê? Era um homem tão bom. Lembro-me dele com muito carinho. Dispensava-me grande atenção. Sua solicitude fez-me muita falta quando nos deixou. É verdade. Sofreste bastante com a volta dele para o mundo espiritual. Rudolf era bom pai, excelente companheiro, sempre gentil e atencioso, mas era imperfeito, como todos nós. Tinha comprometimentos morais que, na época, desconhecíamos. Como assim? Magda Barenkov, acusando grande emoção, revelou. É justo que saibas de tudo agora, meu filho. Estás em condições de saber a verdade, mesmo porque os acontecimentos anteriores também dizem respeito à tua pessoa. Fez uma pausa e informou. Prepara-te emocionalmente, meu filho, pois tomarás conhecimento de fatos graves que te afetam muito. Com o coração apertado, Olavo anuiu. Não te preocupes, minha mãe. Saberei aceitar e compreender, seja qual for a verdade. Muito bem. Os fatos ocorridos na última existência têm raízes num passado distante, quando, desconhecendo as leis divinas, cometeste atos indignos e criminosos. Prepara-te, pois. 27. Volta ao passado. Magda fez uma pausa aí, com os olhos perdidos num ponto qualquer ao longe, como se procurasse informações nas lembranças mais profundas, prosseguiu. Em certa região, havia um rei, por nome Górdio, chefe guerreiro cruel e desumano, que, para atingir seus objetivos, não trepidava em destruir quem ou que estivesse em seu caminho. Esse rei tinha um amigo de infância, Nurek, confidente e companheiro de orgias, um guerreiro. Ao mesmo tempo, privava de sua intimidade Vasila, uma mulher de moral duvidosa e de vida desregrada, companheira constante nas festas e bacanais. Aconteceu que ambos os amigos se apaixonaram por uma jovenzinha, mal entrada na adolescência,
já comprometida desde tenra idade com Salek, guerreiro de um povo vizinho com quem o rei Gódio fizera acordo de paz. Todos participavam de um festim organizadas para selar o compromisso de união entre os dois povos, quando se conheceram. Imediatamente, Vasila apaixonou-se pelo atraente Salek, ao mesmo tempo em que Gódio e Nurek sentiram-se fascinados por Odila, a jovenzinha visitante. Como os semelhantes se atraem, detectando interesses comuns, Gódio, Nurek e Vasila resolveram algo fazer para acabar com o compromisso de casamento existente. As núpcias se aproximavam e não teria muito tempo para agir. Assim, decidiram roubar a noiva, levando-a para um local secreto onde ninguém a encontraria. Salek ficaria sob os cuidados e atenções de Vasila, que faria tudo para consolar o infeliz rapaz. E assim foi feito. Aproveitando a ocasião em que seus hóspedes retornariam para suas terras, um grupo de guerreiros do rei Gódio, disfarçados em salteadores de estradas, atacou a comitiva, que viajava despreocupada e com pequena escolta, confiante no acordo de paz. Como estivessem mascarados, os atacantes foram confundidos com um bando de criminosos existente à época. Saquearam tudo o que tinha algum valor, inclusive reapossando-se dos presentes que tinham sido dados por Gódio aos visitantes, raptaram a jovem Odila e desapareceram, internando-se nas florestas e montanhas. O grupo de Salek amargou a derrota, impossibilitado de seguir-lhes os passos, visto que os assaltantes tinham levado também seus cavalos. Informado do acontecido, hipocritamente Gódio esmerou-se em desculpas, comprometendo-se a fazer tudo o que estivesse a seu alcance para descobrir o paradeiro dos salteadores. Para isso, expediu grupos de guerreiros que deveriam vasculhar toda a região até encontrá-los. Retornando para o acampamento de Gódio, por estar mais próximo, os componentes da comitiva visitante ficaram aguardando notícias. Enquanto isso, Vasila envolveu o atraente guerreiro Salek nas malhas da sedução, consolando da perda que sofrera e montando um cerco do qual ele dificilmente conseguiria se libertar. Apesar de tudo, as coisas não correram como os três cúmplices haviam programado. Salek não cedia aos encantos da mulher que o bajulava o tempo todo, permanecendo fiel à sua amada Odila. Um dia, ao perder a paciência, ele afirmou categoricamente que nunca deixaria de amar a desaparecida e que os esforços da sedutora Vasila eram inúteis. A mulher se irritou, enchendo-se de ódio contra ele. De temperamento violento, incapaz de aceitar uma derrota, cega de paixão, de ciúme e de humilhação, mandou alguém matá-la de forma que parecesse um acidente. Se Salek não for meu, pensava ela, não será de mais ninguém. Com a morte muito suspeita de Salek numa caçada, cheios de dor por terem perdido seu melhor guerreiro, os hóspedes abandonaram o acampamento, compreendendo finalmente o perigo que corriam e o engodo da paz, uma armadilha de Gódio. Como estavam em menor números, aproveitaram-se de um momento de descuido dos seus hospedeiros e fugiram, jurando vingança. Odila, por outro lado, recusava-se terminantemente a ceder aos caprichos dos seus carcereiros. Com o passar dos dias e o exacerbar das paixões, os amigos e cúmplices começaram a se desentender, movidos pelo ciúme que a habilidosa jovem despertava neles, jogando um contra outro, como recurso para manter sua integridade. Cada um deles a queria para si e passou a arquitetar um plano para se livrar do outro. Naturalmente, Gódio teria a preferência de ficar com ela, pois era o rei e tinha poder de decisão. Reconhecendo essa realidade, Nurek aliou-se a um bando de rebeldes liderados por Nivus e mandou matar o chefe e amigo, para tomar-lhe o poder e a mulher preferida. Conseguiu o poder, mas a jovem prisioneira não cedeu a seu amor. De gênio irascível e violento, um dia Nurek descontrolou-se ante suas recusas e matou-a, enterrando-lhe uma adaga no peito. Magda Barenkov parou de falar, respirou fundo e, contemplando Olavo, que a ouvia com os olhos úmidos de pranto, prosseguiu. Apesar de tudo, Nurek nunca foi feliz. O resto da existência passou perturbado mentalmente, em virtude da presença de suas vítimas, que continuaram a assediá-lo do além-túmulo até o término de seus dias,
Especialmente Odila que, revoltada e odienta, não lhe concedia paz. Conseguira o poder, mas não a felicidade que buscava. Muitos outros erros cometeu nessa existência, enredando-se cada vez mais na malha dos crimes e fazendo inúmeras vítimas. Após nova pausa, Magda concluiu, emocionada. A misericórdia divina, todavia, ampara todos com igual solicitude. Assim, através do tempo, os personagens deste drama tiveram ocasião de retornar outras vezes ao cenário do mundo, tentando expiar seus débitos e reparar as faltas cometidas contra a divina lei, na pessoa do próximo. Olavo, que se conservara atento e pensativo durante todo o relato, profundamente sensibilizado, considerou: deixa-me ver se consegui identificar os participantes desse drama, minha mãe. Eu fui Górdio, o chefe guerreiro, e meu pai, Nurek, o amigo usurpador do trono. Exatamente. Com o passar do tempo e reconhecendo seus erros, comprometeu-se Rudolf Nurek em amparar a antiga vítima, Olavo Górdio, restituindo-lhe tudo quanto havia roubado. E foi feliz, cumprindo a promessa feita na espiritualidade. Atualmente, o relacionamento que existe entre ti e ele não é mais o do ódio, e sim o do amor, cultivado através de outras encarnações e culminando nessa última, em que um foi pai e o outro, filho. Meditando em tudo o que ouvira, Olavo indagou: e Alexandra, minha mãe? Alexandra era Vasila, tua companheira de orgias e também criminosa perante a lei. Através do tempo e da roda das encarnações, tu e ela desenvolvestes zelos afetivos bastante sólidos, calcados na consciência dos erros cometidos e no desejo de repará-los, vencendo o remorso que não lhes dava tréguas. A nossa querida Ivana é a jovem prisioneira, Odila, que Rodolph, antes de reencarnar, planejou amparar, recebendo em nossa casa. Quando ela chegou, infelizmente ele não estava mais conosco. Interessante, minha mãe, é que meus sentimentos por Ivana foram sempre os de irmão. Sinto afeto, carinho por ela, mas não amo. Como pode ser isso? Logo entenderás. O interesse que demonstraste pela bela prisioneira era baseado apenas na paixão dos sentidos, e dele não ficariam rastros se ela tivesse cedido à tua paixão e não tivesses complicado teu futuro, cometendo um crime. Além disso, já foste seu pai e irmã mais velho em posteriores existências, o que explica teus sentimentos em relação a ela. Ah! E o noivo, minha mãe, quem é? Não o conheceste na última romagem terrena, contudo ele conviveu conosco. Foi esse espírito que, assediando a nossa Ivana, causou-lhe muito mal. Salek a ama e não perdoou ainda seus algozes, aqueles que lhe destruíram a felicidade naquela época, Rudolf, de Alexandra. Ao mesmo tempo, sente raiva e ciúme do afeto que Ivana tem por ti, considerando-a traidora. Compreendo. Por isso, a tem prejudicado, utilizando-se dela para atingir seus objetivos, embora ame. Sim. Por ignorância, Salek lhe tem sido nocivo tanto no ódio como no amor. Na verdade, não é mau. É apenas alguém muito ferido, que se sentiu lesado no que tinha de mais caro e que não conseguiu perdoar. E tu, minha mãe? Como entraste nessa história? Sim, porque sei que não é por acaso que estamos juntos. Tens razão, meu filho, continuou Magda com ternura. Na ocasião em que tudo aconteceu, eu e Anton Vassiliev éramos teus pais. Ah! Agora entendo o carinho que sempre tive por ti, minha mãe, e por meu amigo Anton. Exatamente, Olavo. Os afetos baseados no amor puro fortalecem-se com o passar do tempo, tornando-se indestrutíveis. Assim, comprometemo-nos a ajudar-vos a vencer nessa encarnação, fazendo tudo o que estivesse ao nosso alcance. Compreendes agora por que insisti para que desposasseis Ivana? Intimamente, eu sabia que era isso que deveria ser feito. Curioso como tudo se encaixa, minha mãe. Vejo agora tudo muito nítido. E Nikolai Nikolaevich? Era alguém com o qual Alexandra Vasila havia gerado compromissos e responsabilidades anteriormente. Também foi o rebelde Nivos, incumbido por Nurek de tirar-te a vida.
No entanto, venceu galhardamente nessa última romagem terrena, cumprindo a programação que tinha feito ao reencarnar. Cada vez mais perplexo ante as peças do imenso quebra-cabeças, as quais se encaixavam aos poucos, Olavo ponderou. Compreendo agora a aversão que sentia por ele. Não era apenas por ciúme de Alexandra, mas pelo crime que cometera contra mim. Olavo ficou pensativo alguns instantes, depois indagou. E meu filho, André Eurique? O sentimento que nutro por ele é tão profundo. Natural que assim seja. André Eurique era teu gênio tutelar naquela época. Renasceu como filho para auxiliar-te nas tarefas programadas junto aos teus comandados e cúmplices do pretérito, empregados, servos e mujiques, que conviveram conosco e ajudaram a construir nossa fortuna. Como Deus é grande, minha mãe. Cada vez mais admiro sua sabedoria e compreendo que tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. É verdade, meu filho. E a nossa responsabilidade aumenta na proporção do conhecimento que possuímos. Entendo o que queres dizer. Sinto que agora preciso ajudar aqueles a quem prejudiquei um dia. O que posso fazer? Muito louvável teu desejo, Olavo, e não esperava outra coisa de ti. Em seguida, Magda acrescentou. Os mais necessitados no momento são Rudolf e Ivana. Rudolf porque se envolveu em trama lamentável, perdendo a vida. Como assim, minha mãe? Meu pai morreu num acidente. Essa é uma outra história, meu filho. Suspirou e prosseguiu. Na verdade, teu pai foi assassinado por um amigo que lhe prejudicou nos negócios. Essa pessoa não lhe perdoou e o matou naquela fatídica caçada, simulando um acidente. Não posso crer. Pois foi o que aconteceu. Esse fato não seria nada, se Rudolf tivesse perdoado ao agressor, que, com justa razão, ficara magoado com ele. Além de não perdoar-lhe, é ele, Rudolf, que se arvora, por sua vez, em agressor e tenta de todas as formas destruir o ex-amigo. É inacreditável. Posso vê-lo? Sim. Poderás fazer mais. Poderás ajudá-lo. Tentamos de tudo, mas Rudolf não nos escuta, envolvido no seu ódio. Creio que és a única pessoa a quem ele daria ouvidos. Teu pai te ama muito. E Ivana, minha mãe. Precisamos socorrê-la. Calma, meu filho. Cada coisa a seu tempo. Terás a oportunidade de fazer tudo o que desejas, quando chegar a hora. E assim, após esse diálogo esclarecedor, assessorado pela mãezinha carinhosa, Olavo procurou aprender cada vez mais, preparando-se para ter condições de executar o melhor no auxílio aos mais necessitados. Dessa forma, foi com grande alegria que, após imenso esforço e meses de dedicação de ambos, conseguiram que Ivana retornasse para a mansão dos Barenkov, em São Petersburgo, seu verdadeiro lar. E ali, satisfeitos, a deixaram sob os cuidados da generosa Alexandra, que tudo faria por ela. Uma parte do trabalho tinha sido feita, mas ainda faltava longo caminho a percorrer. 28. A verdade vem à tona. Em São Petersburgo a vida, monótona, prosseguia seu curso. Entregues à rotina, os moradores da mansão dos Barenkov não viam o tempo passar. Na casa, outrora alegre e cheia de vida, reinava tristeza. Não se ouvia mais risos, brincadeiras. Os antigos hóspedes e comensais não tinham razão de lá comparecer, uma vez que seus amigos, da família Barenkov, ali não mais estavam. Com o tempo, Alexandra desistiu de saber notícias de Olavo. Intimamente, considerava-o morto. Esmerava-se nos cuidados e atenções de Ivana, cujo estado de saúde permanecia o mesmo. Anton, que se revelara hábil administrador, cuidava dos bens com honestidade e competência, certo de que, algum dia, teria de prestar contas da fortuna ao verdadeiro dono, Olavo Barenkov. André Eurique crescera e se tornara um belo rapaz. Responsável, digno e estudioso, preparava-se para assumir a direção das propriedades, às quais se dedicava com desvelado amor. Especialmente apreciava o labor da terra, ver a semente germinar, abrindo-se em brotos novos e verdinhos,
fortes e decididos, que buscam o tépido calor do sol, contemplar depois o surgimento dos grãos e a colheita boa e farta, queria saciar a fome de tanta gente. Certa manhã, Alexandra preparava-se para entrar nos aposentos da enferma, pronta para enfrentar mais um dia de luta. Antes de abrir a porta do quarto, assentou no rosto seu melhor sorriso e entrou. Sabia que Ivana, àquela hora, já estaria acordada e que a criada de quarto teria feito a higiene. Portanto, com a bandeja nas mãos, saudou-a. Bons dias, minha querida Ivana. Como passaste a noite? Ao olhar a doente, porém, Alexandra percebeu que ela estava diferente. Cabelos desgrenhados, ainda com roupa de dormir, Ivana mantinha-se encolhida no leito. O que houve, Masha? Indagou da criada. Não sei, Alexandra. Ao acordar, deparei com a nossa doente nesse estado. Parece ter medo de alguma coisa. Depositando a bandeja numa pequena mesa a um canto do aposento, Alexandra aproximou-se, preocupada. Ivana, minha querida, o dia está lindo. Não queres sair para passear? Está fazendo frio lá fora, mas o sol brilha. Vamos, deixa que Masha te vista para podermos caminhar pelo jardim. Trouxe-te também o chá de melissa que tanto aprecias, acompanhado de pãezinhos recheados com geleia de framboesa. Além disso, temos também torradas, nata fresca e mel. Está uma delícia. A enferma, entretanto, puxando as cobertas até o pescoço, fixou-a com expressão desvairada. Ele está aqui. Ele chegou. Vês? Veio para acusar-me. Não deixes que ele me mate. Socorro. Socorro. Acode-me. Alexandra sentou-se no leito e, envolvendo-a com imenso carinho, acalentou-a nos braços qual se fora uma criança indefesa. Nada temas, Ivana. Ninguém quer te fazer mal. Tu podes vê-lo. Está aqui e não me perdoa. Veio para pedir-me contas dos meus atos. Nas palavras aparentemente desconexas, Alexandra percebeu a existência de fatos que desconhecia, consequência provável de uma consciência culpada. Acalma-te, Ivana. Ninguém está a cobrar-te nada. Sossega. Fica tranquila. Abre os olhos e vê. Observa a teu redor. Somente Masha e eu estamos aqui. Naquele instante, intuitivamente, Alexandra sentiu vontade de orar. Vamos pedir a Nossa Senhora de Kazan que nos ajude. Oremos. Elevando o pensamento às altas esferas da vida, Alexandra orou com fervor, envolvendo a querida enferma nas vibrações cariciosas do seu afeto. Dentro em pouco, Ivana se aquietou por completo. Calada, permitiu que Masha fizesse uma higiene rápida e penteasse seus cabelos, segundo ordens de Alexandra, que não admitia relaxo nos cuidados com a doente. Depois, Ivana ingeriu apenas um pouco de chá, apesar dos apelos da dedicada enfermeira para que comesse alguma coisa, nem que fosse uma torrada. Antes de sair do quarto para voltar às suas tarefas, Alexandra viu que Ivana adormecera serenamente. Pelo meio da tarde, Masha veio chamá-la. Ivana tinha piorado de novo. Alexandra deixou imediatamente o que estava fazendo e foi ver a doente. Entrou de mansinho e sentou-se numa poltrona ao lado do leito. Ouviu a enferma pronunciar seu nome. Alexandra. Era a primeira vez que Ivana a chamava, que expressava sua vontade, e até que demonstrava ter consciência da sua presença. Aguardou, surpresa e comovida. Estou aqui, minha querida. O que desejas? Tu o viste? Indagou a doente, referindo-se ao fato que tinha acontecido pela manhã. Embaraçada, Alexandra retrucou. Ivana, não sei a quem te referes. Não havia ninguém aqui neste aposento naquela hora, exceto Masha e eu. Ele estava aqui, insistiu ela com os olhos arregalados. Estás enganada, querida Ivana. Mas, quem pensas que estava aqui? Ele. Quando risaste, sumiu. Ele quem? Quem estava aqui, Ivana? Ele. Olavo. Perplexa, sentindo um arrepio percorrer todo o corpo,
Alexandra respondeu com firmeza. Não, minha querida. Teu marido, Olavo Barenkov, não estava em casa naquela hora. Era a primeira vez que Ivana tocava no nome do marido. Pelo estado mental da doente, Alexandra temia contar-lhe a verdade, isto é, que Olavo desaparecera. Por isso, achou melhor dizer que ele não estava em casa no momento. Com um leve sorriso enigmático, a enferma respondeu: Eu sei. Ele está morto. Gaguejando, Alexandra indagou, atônita, percebendo que não adiantava esconder a verdade. Morto. Como podes dizer isso, Ivana? Olavo Barenkov, teu esposo, está desaparecido. Não. Olavo Barenkov, meu esposo, está morto. Como pode ela falar com tamanha convicção, se tem estado fora da realidade por anos consecutivos? Pensou Alexandra, com um íntimo sentimento de inquietude. Mas a enferma prosseguia, parecendo estranhamente lúcida. Eu sei que ele já não pertence mais ao mundo dos vivos, afirmou Ivana com firmeza. Voltou do além-túmulo para pedir-me contas dos meus atos. Estava aqui agora mesmo, olhando-me fixamente. Tenho medo. Ajuda-me, Alexandra. Quando rezaste, ele se foi e me deixou em paz. Alexandra não sabia o que dizer. Ajeitou os travesseiros e, temendo que essa conversa pudesse piorar o estado da doente, sugeriu: É melhor que descanses agora, Ivana. Dorme um pouco e logo tudo voltará ao normal. Não acreditas em mim, não é? Preciso contar-te tudo, só assim vou livrar-me da culpa. Suspirando, Alexandra percebeu que Ivana estava completamente enlouquecida pelas lembranças. Acalma-te, Ivana. Ninguém está te acusando. Por Deus, assim teu estado de saúde vai piorar. Vou chamar o médico. Mas Ivana repetia sempre as mesmas palavras, em voz baixa e monótona. Sim, preciso confessar tudo. Só assim ele me deixará em paz. Não me perdoa ter estragado sua felicidade. Ivana silenciou por breves momentos, depois prosseguiu. Ah! Mas eu não podia permitir que te casasses com ela, Olavo. Eu era ainda uma menina e ninguém desconfiou de mim. Eu te amava e não queria perder-te. Nesse ponto das lembranças, Ivana parecia ter perdido completamente o senso de realidade que demonstrara um pouco antes, a primeira vez em muitos anos, e falava olhando para um ponto qualquer no alto, como se realmente estivesse vendo alguém. Nikolai casou-se com ela e fiquei mais tranquila. O perigo estava afastado. Ouves? É o choro do bebê, de Andrei Urique. Agora tu és todo meu, Olavo. Ninguém mais vai atrapalhar nossa felicidade. As imagens surgiam desconexas em sua mente desequilibrada. Ivana agitava-se no leito, os olhos arregalados de pavor. Alexandra enxugava-lhe a fronte porejada de suor, suplicando-lhe que se calasse. Agora, percebendo que ela falava de fatos que lhe diziam respeito, como se dialogasse com Olavo, Alexandra ouvia em lágrimas sem saber o que fazer, mas também sem coragem para interrompê-la. Ivana continuava. Mãezinha Magda quer que te cases comigo. Sei que não me amas, mas isso não importa. Eu te amo com loucura. Nunca deixarei que saibas que aquela criança é teu filho. A enferma se calava por momentos, depois prosseguia, os olhos desvairados, como se estivesse contemplando outras imagens. Ela agora está viúva. Quererás livrar-te de mim. Sei que nunca deixaste de amá-la. Ele me diz sempre que corro perigo nesta casa. O cossaco diz que preciso fazer alguma coisa. Alexandra não compreendia muito bem o que a doente falava, ora num murmúrio quase inaudível, como se temesse que alguém mais pudesse ouvi-la, ora aos gritos com acento desesperado. E com voz entrecortada ela prosseguia, desnudando-se o íntimo. Depois, tudo ficou muito confuso e Ivana deixou claro a perturbação mental que se instalara. Falava em outra pessoa, desconhecida, que colocava ideias em sua mente. Falou da sua fuga, de como tinha sido recolhida por um estranho e de como tinha ido parar no acampamento cigano. Nessa altura,
Suas lembranças se tornaram muito dolorosas e Ivana falava entre soluços, revelando, entre outras coisas, como ficou sabendo que Olavo Barenkov fora morto pelos ciganos numa emboscada. Alexandra, cada vez mais horrorizada, compreendia afinal como tudo tinha se passado. Acocorada num canto do aposento, tapava os ouvidos. Não queria mais ouvir a voz de Ivana, que entretanto prosseguia, inundando-lhe o coração de sofrimento, de desespero, pela evocação dos acontecimentos que tanta dor lhe haviam causado no passado. E a doente continuava, voltando ao presente e dirigindo-se ao marido morto. É por isso que tu não me perdoas. Porque fui a responsável pela tua morte. Perdoa-me, Olavo. Perdoa. Eu estava cega de ciúme. Alexandra, perdoa-me também. Agora tu me deixarás em paz, Olavo. Paz. Preciso de paz. Aos poucos, a enferma se acalmou, até que, finalmente, adormeceu. Alexandra continuou acocorada no canto em que se refugiara, em estado de choque. Após algum tempo, levantou-se lentamente. Estava exausta. Abriu a janela para arejar o ambiente. Sentia-se asfixiada naquele aposento. A noite veio e partiu, e ela nem percebeu. Desde a tarde do dia anterior, durante muitas horas permaneceu ali ouvindo as alucinações de Ivana, que ora parava, ora prosseguia no relato de suas lembranças. As primeiras tintas do sol nascente coloriam o firmamento, onde as últimas estrelas fugiam, assustadas com a chegada da luz. Alexandra, com o corpo dolorido por ter ficado muito tempo na mesma posição, agachada, arrastou-se até seus aposentos, jogando-se no leito. A cabeça fervilhava. Com os olhos fixos no vazio, prosseguia ouvindo as palavras da enferma, que ficaram de forma indelével gravadas em sua mente. Não conseguia chorar. Com os olhos enxutos, meditava em tudo o que ouvira, nas revelações feitas por Ivana. Agora começava a compreender o porquê de tudo, a razão das atitudes e dos acontecimentos, que pareciam sem significado, absurdos. Voltou no tempo e lembrou-se do dia em que Olavo havia destruído sua felicidade. Estava tão feliz. Mas o namorado, chegando à mansão dos Lilases, em vez de confirmar o compromisso de casamento, como tinham decidido em virtude da gravidez, deu-a em matrimônio a Nikolai Nikolaevich. A notícia teve o impacto de uma bomba em seu íntimo. Sem entender o comportamento do noivo, profundamente humilhada, ferida em seus mais caros desejos, por orgulho e amor próprio, levantou a fronte e, com altivez, aceitou o noivado com Nikolai. Jamais permitiria que Olavo Barenkov percebesse como estava sofrendo e quão fundo ele a magoara naquele dia. Finalmente, agora tinha a resposta para suas dúvidas e indagações. Tudo se encaixava como as peças de um quebra-cabeças. Compreendia que Olavo não a desprezara, que também ele fora envolvido numa trama cujo objetivo era separá-los, impedir que fossem felizes. Mas como pôde uma criança fazer isso? Como pôde maquinar com tanta sordidez a desgraça que os atingira? Ivana, sob aquela fisionomia cândida e pura, ocultaria tanta maldade? Não podia acreditar que tivesse partido do cérebro dela tamanha crueldade. Apesar de ignorar naquele momento como tudo se passara, Alexandra no fundo tinha a intuição da verdade. A pequena Ivana, pelas ligações pretéritas com o desditoso Salek, com quem mantinha estreita afinidade, e por ser dotada de sensibilidade mediúnica, serviu de instrumento para que a vingança da antiga vítima do passado, agora arvorada em julgador e carrasco, se concretizasse. Não tendo conseguido perdoar a God Olavo e a Vasília Alexandra o mal que lhe causaram em época remota, e encontrando a oportunidade para a cobrança, não titubeou, planejou e executou sua vingança. A filha de Anton continuava entregue a seus pensamentos. Teria Ivana realmente visto alguém no quarto? Falava a doente com tanta convicção que um arrepio gelado percorreu o corpo de Alexandra. Seria verdade que os mortos voltam, como tantas vezes ouvira? Se assim fosse, então o seu querido Olavo continuaria vivo. Sim. Por que não?
Recordou-se da carta que ele lhe deixara e que ela trazia junto do coração, para ler sempre que a saudade apertasse. Nela, ele mesmo não relatava a aparição de sua mãe, a falecida Barínia Magda, que lhe viera consolar e aconselhar em hora de grande sofrimento. Profunda emoção tomou-lhe conta do íntimo a simples possibilidade de que isso pudesse de fato acontecer. Quando Ivana falara da morte daquele que Alexandra tanto amava, esta deixou-se invadir por terrível desespero. Até aquele momento, ainda aguardava a esperança de que seu querido Olavo pudesse um dia retornar. Entraria pela porta da frente com um sorriso nos lábios e, envolvendo-a com terno abraço, lhe reafirmaria seu amor, compensando-a de todo o sofrimento que experimentara com sua ausência. Contudo, a doente jogara por terra suas mais caras esperanças, falando da morte de Olavo e narrando como tudo acontecera. Nesse instante, sem que Alexandra se desse conta, Olavo, ali presente, ouvia seus pensamentos e a enlaçava com amor, procurando evitar que guardasse qualquer rancor da enferma. Dizia ele com voz cariciosa: "Não cultives mágoa no coração, minha querida. Nossa Ivana não é tão culpada quanto pensas. Ao contrário, é alguém muito necessitado do nosso amor e da nossa dedicação. Tu e eu erramos muito no passado e prejudicamos a nossa Ivana, que, como vítima, merece uma reparação. Assim, continua firme no cumprimento do dever que a vida te assinala e receberás a recompensa por tuas boas ações. Confia em Jesus e prossegue lutando e servindo sempre, para que possamos ser felizes algum dia. Continuo te amando hoje mais do que te amava antes e sonho com o nosso reencontro. Que Jesus te abençoe e ampare sempre." Alexandra, que não escutava com os ouvidos do corpo, mas que anotava mentalmente as ternas palavras que lhe eram dirigidas por aquele a quem muito amava, serenou o espírito e passou a envolver Ivana com pensamentos de fraternal piedade. Aos poucos, mergulhou em sono profundo e reparador. Durante muitas horas, Alexandra dormiu, descansando a mente e o corpo exaustos. Masha entrou diversas vezes no aposento, mas não teve coragem de acordá-la, considerando que era a primeira vez que a dedicada enfermeira se entregava ao sono sem reservas. Em geral, dormia pouco e trabalhava muito, sempre atenta e preocupada com a doente. Alexandra despertou tranquila e bem disposta, após um sono que se estendera por 15 horas ininterruptas. Abriu os olhos e espreguiçou-se. Sentia-se estranhamente feliz. Rose, que veio ver o que estava acontecendo, resmungou aliviada. "Ah! Afinal acordaste. Estávamos preocupados contigo, porém estás com ótimo aspecto. Devias estar realmente muito cansada para dormires tanto. Acho até que estás com fisionomia alegre e satisfeita, coisa que não acontecia há muito tempo." Alexandra sorriu, concordando. "Tens razão, querida Rose. Acordei me sentindo muito bem. Algo me diz que recebi muita ajuda de Nossa Senhora de Kazan esta noite." A velha e gorda criada levantou os olhos em agradecimento a Deus e deixou o quarto, voltando às suas atividades na cozinha. Ninguém viu que Alexandra corara de satisfação. Tivera lindos e agradáveis sonhos, que guardaria para si. Em um deles se viu num lugar onde tudo era belo e as pessoas, felizes. Lembrava-se de ter conversado com Olavo e com a mãezinha Magda durante longo tempo. Sentados sob grandes árvores, Olavo lhe explicou a razão de todo o sofrimento que ela vinha experimentando na atual existência, o qual tinha raízes no passado distante. E ela entendeu perfeitamente o que lhe fora dito, passando a compreender com resignação a justiça de Deus e sua misericórdia. Ao despertar, ainda se lembrava com clareza das palavras de Olavo. No momento seguinte, porém, as lembranças se lhe apagaram da memória como por passe de mágica. Por mais que tentasse, não conseguiu se recordar de mais nada. O importante, porém, é que ela sabia agora que tudo tinha uma razão de ser, e que algum dia se lembraria de todas as coisas. A sensação era indescritivelmente confortadora, pois tinha a íntima convicção de que estivera mesmo com seus queridos Olavo e Magda Barenkov em regiões celestiais. Cheio de otimismo e bom ânimo, pulou da cama. Era preciso prosseguir, com coragem e determinação,
nas tarefas que Deus lhe confiara. 29. Alguns anos depois. 3 anos se passaram. Após a confissão de Ivana naquele dia tão doloroso para Alexandra, a enferma voltou a seu estado de alinhamento habitual. A saúde orgânica, porém, apresentava agora grande declínio. Aos poucos, Ivana transformava-se numa sombra do que fora. Da sua encantadora beleza não restava vestígio. Os cabelos haviam embranquecido prematuramente, magra em excesso, os ossos apareciam-lhe sob a pele amarelecida e sem brilho, os olhos continuavam fixos num ponto qualquer, permanentemente fora da realidade. Toda a sua figura despertava profunda e sincera compaixão em todos os que tinham a oportunidade de vê-la. Ainda era jovem, mas tinha a aparência de uma anciã. Alexandra prosseguia sem descanso na missão que se impusera, cuidando de Ivana com carinho e dedicação surpreendentes. Jamais deixou que um pensamento de mágoa ou de rancor, em virtude do mal que ela lhe havia causado outrora, invadisse seu coração. Após o agradável sonho que tivera com Olavo e sua mãe, passou a aceitar tudo, consciente da responsabilidade que lhe cabia junto a Ivana e da necessidade de reparar os erros que cometera no passado contra ela. Aliás, agora guardava a íntima convicção de que realmente estivera na companhia dos mortos queridos. Ivana não se levantava mais. Por essa razão, escaras espalhavam-se-lhe pelas costas, causando-lhe dores atrozes. Os pulmões, gravemente afetados pela inatividade, eram uma preocupação constante. Certo dia, o médico, chamado às pressas, diagnosticou uma pneumonia que avançava invadindo ambos os pulmões. Prescreveu tisanas e substâncias medicamentosas, aplicação de ventosas, mas alertou os responsáveis. Nossa Ivana terá poucos dias de vida. A moléstia insidiosa tomou conta do seu organismo e pouco podemos fazer. Será fatal. Procurai amenizar seus sofrimentos com estas gotas analgésicas e, se precisardes de alguma coisa, não hesiteis em me chamar. Anton, triste e preocupado, agradeceu ao médico pela atenção. Durante aqueles anos todos, haviam se afeiçoado à enferma. Alexandra chorava e Andrei Urique tentava consolá-la. Mãe, fizeste por ela tudo o que era possível. Deus, misericordiosamente, resolveu libertá-la desse longo sofrimento. Não há motivos para tristezas e lamentações, acredita. Estará ela em melhores condições lá no outro mundo do que aqui. Enxugando as lágrimas, Alexandra concordou. Eu sei, meu filho. Compreendo que tens razão. Especialmente eu, que durante tantos anos cuidei dela, que participei de suas provações, reconheço que a morte é o melhor, porque representa uma libertação. Com carinho infinito, contemplou a doente, encolhida no leito, ajeitou-lhe as cobertas e prosseguiu. Contudo, sentirei muita falta da presença dela, meu filho. Aprendi a amá-la, a entender suas reações. Compreendo que deseje sem que precise falar, percebo quando está com sede, com fome ou com frio. Ou quando deseja apenas companhia. Sim, quando ela se for, eu sentirei muito sua falta. Eu a amo como se fosse minha filha, a filha que eu não tive. Anton e Andrei Urique estavam comovidos e abraçaram, demonstrando sua compreensão e consolo. Em 2 dias, o estado de saúde de Ivana piorou muito, até que, na madrugada do 3º dia, ela já agonizava, e todos aguardavam seu desligamento. Na penumbra do quarto, estavam Alexandra, Anton, Andrei Urique, Rose, Masha e Valfrido. Velavam acomodados precariamente. Masha colocara uma esteira no chão e dormia. A respiração da enferma, entre gemidos, era difícil e estertorosa. Em dado momento, ela despertou, abriu os olhos e, vendo Alexandra debruçada sobre o leito, murmurou. Alexandra. Sua voz, apesar da dificuldade, soava clara. Os olhos não estavam vagos e distantes, e ela demonstrava a lucidez, o que há muito não acontecia. Sim. Ivana. Queres dizer-me alguma coisa? Fala. Estou aqui, respondeu a interpelada em prantos. Agonizante,
Com voz entrecortada pela dispneia, murmurou. Alexandra. Preciso pedir-te perdão. Muito errei. Não me queiras mal. Agradeço-te pelo bem que me fizeste. Deus te recompensará. Em soluços, Alexandra interrompeu. Não fales, minha querida. Estás cansada e o esforço te é penoso. Nada tenho que te perdoar. Eu te amo muito, Ivana, acredita. Com um ligeiro sorriso, a doente prosseguiu. Obrigada. Obrigada. És uma alma generosa. Agora partirei. Feliz. Feliz. E, enquanto contemplava um ponto no alto, seu rosto pálido abriu-se num sorriso radioso. Ah! Que alegria! Mãezinha Magda! Olavo! Chegaram. E me chamam. Irei com eles agora. Adeus. Adeus. Todos choravam no aposento, percebendo que a hora derradeira se anunciava. Ivana ainda tentou estender os braços descarnados, mas não conseguiu. Sua respiração tornou-se mais opressa até que cessou de todo. Aos funerais, realizados com simplicidade, compareceu um número reduzido de pessoas. A morta tinha poucos amigos. Pela sua condição de enferma por muitos anos, sem deixar a casa e sem contatos sociais, a não ser os da convivência doméstica, raras pessoas se interessavam pela sua sorte. Presentes alguns empregados do escritório, alguns mujicas da mansão dos Lilazes, os criados da casa, e só. Um pope encomendou o corpo, e Ivana foi enterrada no jazigo da família Barenkov. Ao retornarem à mansão, imersa em crepes negros, muitos sentiram um enorme vazio. Como estivessem muito cansados, pois a enfermidade final de Ivana exigira bastante de todos, recolheram-se mais cedo, cada qual entregue a seus próprios pensamentos. Algumas pessoas ficaram aliviadas por não terem mais a doente em casa, dando trabalho e canseiras, era um peso e uma responsabilidade a menos. Outras, mantiveram-se indiferentes dentro da sua insensibilidade. Outras, porém, como Andrei Urique, Anton, Rose, Masha, Valfrido e Mila, estavam realmente pesarosos com a morte da Barinha. De todas, no entanto, Alexandra foi a que mais sentiu o falecimento de Ivana. Em seus aposentos, ajoelhou-se diante do ícone de Nossa Senhora de Kazan e orou fervorosamente por aquela que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Nada a incomodava. Com a consciência em paz, sentia-se contente consigo mesma, certa de que fizera o melhor. Seus sentimentos eram os de alguém que se reconhecia vitoriosa após violento combate. Suspirou e sorriu. Estava tranquila. A querida morta tinha visto Magda e Olavo antes de morrer. Isto significava que Ivana estaria bem amparada no além-túmulo. Em seguida, deitou-se e dormiu por muitas horas. Na espiritualidade, o clima era de regozijo. Sob o amparo do marido e de Magda, Ivana repousava em local apropriado. Apesar dos males que causara em virtude da influência obsessiva de Salek, fizera jus a atendimento carinhoso dos amigos espirituais. A parcela de responsabilidade que lhe cabia nos acontecimentos era proporcional à consciência de que gozava no momento. Assim, bastante reduzidos ficaram seus débitos perante aqueles que prejudicara. Além disso, os anos que atravessara a enferma representavam créditos valiosos para Ivana espírito e proporcionaram-lhe um desligamento menos doloroso e mais rápido do corpo material. Após o período de convalescença, Ivana se integraria aos poucos na nova vida e, com o tempo, seria informada sobre o que lhe competiria realizar. Reeducar-se-ia à luz do Evangelho do Senhor, iniciando uma nova jornada mais plena de realizações e de responsabilidades. Os zelos do passado, no entanto, eram um constante chamado para todos os corações envolvidos. As amarras ainda presentes dos problemas não solucionados lhes tolhiam os passos. Especialmente ao Olavo, mais consciente e lúcido. Exercia ele atividades junto aos necessitados do plano espiritual, tarefa que aceitara com amor e executava com extrema dedicação. Entretanto,
O pensamento não se afastava um dia sequer dos antigos desafetos, orando por eles e envolvendo-os com carinho. Certa ocasião, quando terminava os deveres do dia, recebeu a visita da mãe. Era sempre um prazer revê-la, e abraçaram-se com satisfação, permutando intensas e cariciosas vibrações de amor. Caminharam até o jardim do hospital onde Olavo trabalhava como atendente e sentaram-se num banco em meio a graciosas flores que vicejavam nos canteiros. Enquanto Magda aspira com prazer o aroma delicado que se evula das flores, Olavo, um tanto ansioso, aborda o assunto, sem querer aguardar mais tempo. Sei, minha mãe, que não virias procurar-me em pleno exercício das atividades, se não tivesses motivos muito fortes. Estou curioso. Sinto que trazes boas notícias. Fala, mãe. Não me deixes nesta ansiedade. Magda sorriu e respondeu. Calma, meu filho. Tua intuição não falha, Olavo. Sim, trago-te boas notícias. Como não ignoras, tenho acompanhado o teu pai, meu desventurado Rodolfo, sem que ele me perceba a presença. Há algum tempo, tenho notado que está mais pensativo, calado, refletindo em tudo o que aconteceu no passado. Enfim, sinto mais acessível e permeável às nossas influências. Creio que é chegado o momento de agir. Sem poder conter a alegria que essa notícia lhe causava, Olavo abraçou a mãe com os olhos úmidos, exclamando: Deus ouviu nossas preces, minha mãe. Tenho a íntima convicção de que, desta vez, conseguiremos libertar meu querido pai. Quando será? Daqui a 2 noites, Olavo. Virei buscar-te e nos reuniremos ao grupo socorrista em local próximo. Até lá, mantenhamos pensamento positivo. Mãe e filho conversaram mais um pouco, aproveitando aquele momento feliz de reencontro, e depois Magda partiu para cuidar de seus deveres. Olavo ficou aguardando, sob grande expectativa, o momento que seria tão importante para todos, mas especialmente para ele. Na hora combinada, Magda veio buscá-lo, conduzindo-o ao encontro dos outros membros da caravana, constituída de amigos generosos que se prontificaram a ajudar na ação socorrista. Após as apresentações, iniciaram a caminhada. O trajeto não era muito longo e as condições não eram as mais favoráveis. O primeiro trecho do caminho foi percorrido sem maiores dificuldades. Logo, porém, chegaram a uma região escura e nevoenta, como se densa neblina cobrisse tudo permanentemente. Nesse ponto, Kumo, um senhor simpático e de cabelos grisalhos, responsável pela caravana, alertou. Falai o menos possível e sempre em voz baixa. Não queremos ser surpreendidos pelos habitantes das sombras. Assim, caminharam durante algum tempo calados, até que a paisagem começou a melhorar. O nevoeiro diminuíra de intensidade e era possível distinguir algumas árvores raquíticas e de troncos retorcidos de longe em longe, e uma vegetação rasteira cobrindo o solo. Kumo mostrou-se mais descontraído, explicando. Aguardaremos aqui. Sentaram-se no chão e puseram-se a esperar. Não demorou muito e perceberam que algumas pessoas se aproximavam. Eram 2 trabalhadores do bem acompanhados e uma entidade de aspecto sombrio. Com emoção, Olavo reconheceu seu querido pai. Condoeu-se ao ver o miserável estado em que ele se apresentava e quis ir a seu encontro. Desejava falar-lhe de seu amor, de quanto se preocupava com ele, mas foi impedido por Magda, que o deteve, segurando-lhe o braço. Compreendeu que não era o momento e obedeceu. Nesse instante, vindo de outro lado, assomaram outras pessoas, entre as quais Salek. Fisionomia torturada, carrancudo, denotando baixíssima condição vibratória, não sabia onde estava nem o que fazia ali. Elevando a fronte, Kumo proferiu singela oração, que os servidores do bem acompanharam sensibilizados. Em seguida, aproximou-se de Rodolfo e, colocando-lhe a mão na testa, falou-lhe com carinho. Meu querido irmão, aqui estamos para ajudar-te, mercê da infinita misericórdia divina. Observa a teu redor. Vê os que te cercam. Imediatamente, fez um sinal para que Olavo se adiantasse. Acercando-se do pai,
Olavo compreendeu que lhe competia fazer o que esperavam dele. Com um nó na garganta, envolveu o genitor em suas vibrações amorosas. Rodolphe, vendo o filho à sua frente, emocionou-se. Olavo começou a falar, mas manteve o equilíbrio, aproveitando o momento raro e precioso que se lhe oferecia. Pai, que a senhora de Kazan te abençoe. Graças a Deus, conseguimos falar contigo. Quantas saudades sinto de ti, meu querido pai. Tua presença forte sempre me dava paz e segurança. Lembra-te de como brincavas comigo? Como me colocavas em teus joelhos e brincávamos de cavalinho, fingindo que galopávamos pelas estepes. Compreendendo sua ínfima posição espiritual perante o filho, Rodolphe colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar, lamentando. Tudo isso passou, meu filho. Aqueles dias felizes não voltarão jamais. Eu era feliz e não me dava conta disso. Com a evocação dos anos passados juntos, da infância alegre e descuidada, Olavo foi alterando seu perispírito e assumindo a imagem que possuía naquela época, até transformar-se num garoto entre os 7 e 8 anos de idade, cabelos curtos, encaracolados, uma mecha a pender sobre a testa, os olhos grandes e vivos, sombreados de longas pestanas e o sorriso infantil, cativante, deixando ver uma fileira de dentes alvos e perfeitos. Vestia um traje de veludo azul marinho, com as calças bufantes na altura dos joelhos, meias brancas, longas, e sapatos de fivela prateada. O casaco tinha mangas compridas e gola e punhos de renda de Sèvres. Estava vestido no rigor da moda francesa, que imperava na Rússia. Rodolphe comoveu-se ainda mais, abrindo os braços e acolhendo o filhinho, seu tesouro, que retornava para seu convívio. Magda igualmente chorava, acompanhando a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Com voz infantil, Olavo prosseguia. Meu querido papai, depende apenas de ti continuarmos juntos. Rodolphe meneou a cabeça, acariciando os macios e perfumados cabelos do menino. Não, meu filho, estou muito comprometido com o mal para que isso seja possível. Não sabes em que me transformei. Não sou mais aquele homem que amavas e que fazia todas as tuas vontades. Esquece-me. Enganaste, meu pai. Sei de tudo e compreendo o que sentes. Não estamos aqui para julgar ninguém. Todavia, o ódio nunca foi resposta para nossos problemas. Somente o amor nos libertará do mal. Mamãe e eu há longo tempo te esperamos, torcendo para que retornes ao nosso convívio. Nesse momento, Magda aproximou-se e, somente então, Rodolphe deu-se conta da presença da companheira de tantos anos. Rodolphe, meu querido, nosso filho tem razão. Aceita o convite que o Jesus hoje te faz, por nosso intermédio, e começa a vida nova. Ignoras quem sou eu na verdade, Magda? Não. Sei tudo a teu respeito. Então, deves ter desprezo e ódio por mim, afirmou ele, surpreso e constrangido. Não, meu querido. O amor não conhece fronteiras e existe independente das nossas ações. Quem ama, ama incondicionalmente. Envergonhado perante aquela que tanto amara e cuja presença tornava ainda mais humilhante seu estado de indigência espiritual, Rodolphe de novo se pôs a soluçar convulsivamente. Soa neste instante para teu espírito, meu querido, a hora divina da regeneração. Deus é Pai compassivo e te estende braços misericordiosos, convocando-te para o aprisco. Atende a seu chamado. Esquece mágoas e rancores, desejos de vingança, pensamentos de inconformação e de revolta. Não é fácil. Fui muito lesado na vida e é justo que deseje justiça. A generosa entidade pareceu meditar por alguns segundos, depois prosseguiu. Sim, compreendo que tens razão quando falas de justiça. No fundo, é o que todos buscamos. Mas o que é justiça? Para que possamos ser justos, meu Rodolphe, é imprescindível conhecer toda a extensão da verdade. De que verdade falas? Daquela verdade que desconheces. Preocupas-te apenas com os danos que te causaram, quando muito mal semeaste em teu caminho. Volta ao passado, meu querido, volta.
e procura lembrar-te de tudo o que passou. Colocando-lhe a destra sobre a fronte, prosseguiu, incisiva. Volta no tempo. Recorda. Teu nome era Nurek. Com os olhos fixos no vazio, ao ouvir este nome, Rudolf teve um frêmito e, lentamente, foi mergulhando no passado. Nurek. Sim, lembro-me agora. Górdio, rei do nosso povo, era meu amigo. Conforme Rudolf ia voltando ao passado, com as imagens da vida pretérita assomando à sua memória, foi ficando cada vez mais impaciente e angustiado ao ver todo o mal que praticara. Piedade. Piedade. Não suporto mais. Vês? Todos erramos e nos comprometemos perante a lei divina, necessitando do perdão de quantos prejudicamos, considerou Magda. Sim, onde estão eles? Górdio, Odila, Salek. Nesse instante, ao ouvir seu nome, a entidade, que aguardava a alguma distância, perguntou aflita. Quem me chama? Ladeado por um amigo, Salek aproximou-se. Rudolf o viu e o reconheceu. Salek. És tu? Perdoa-me. Cometi muitos males, mas estou arrependido. Quero reparar meus crimes. Perdão. Perdão. Miserável assassino, agora desejas meu perdão. Depois de tudo que fizeste. Magda envolveu irado o personagem do drama com vibrações carinhosas e acentuou. Salek, quem de nós pode atirar pedras nos outros? Quem de nós está isento de culpas para acusar o irmão? Esqueceste o que fizeste há pouco. Utilizando Ivana, tua querida Odila de outros tempos, uma criança ainda, quanto mal espalhaste. Esqueceste tua participação no crime que destruiu a vida de Rudolf, teu inimigo de antanho? Salek baixou a fronte, envergonhado, ao ver-se desnudo perante seu inimigo. Tocado pelas emanações amorosas que fluíam do nobre coração de Magda, começou também a chorar, reconhecendo a justeza das admoestações que lhe eram feitas. Tomando a mão de Salek, Magda colocou-a sobre a de Rudolf Nurek, que permanecia calado esperando uma resposta para seu pedido de perdão. Envolvido pelas ternas vibrações que atingiam todos os presentes, Salek não se conteve. Inclinou-se e abraçou o inimigo, que permanecia ajoelhado a seus pés. Olavo Górdio aproximou-se também e falou, sob intensa comoção. Meu pai, uma vez tu me destruíste a vida e tomaste meu trono e meus haveres. Na última encarnação, contudo, foste meu pai, recebendo-me em teu lar, dando-me carinho e restituindo-me as riquezas que perdera. Por isso, sou muito grato a ti, a quem devo tudo e a quem dedico profundo amor. Quanto a ti, Salek, perdoa o mal que te fiz e aceita o meu desejo de reparação. Quero ajudar-te em tudo o que puder, com a bênção de Deus. Assim falando, Olavo cingiu ambos num mesmo abraço, e os três, perdoando-se mutuamente, deram fim a uma inimizade de muitos séculos. Com os corações jubilosos, Magda, como e os demais componentes da equipe agradeceram a Jesus as dádivas daquela hora bendita, conduzindo Rudolf e Salek para local de assistência e refazimento. Um grande peso era retirado de seus ombros. Satisfeitos, Magda e Olavo sentiam-se plenamente gratificados por todos os esforços empreendidos, mas sabiam que a luta teria de prosseguir. A caminho da evolução, não bastava o arrependimento pelos atos praticados. Nem mesmo a transformação moral. Imprescindível a reparação dos danos cometidos contra a lei divina, na pessoa do próximo. Epílogo. Branda aragem soprava mansamente como prenúncio de paz. Refaziam-se os personagens deste drama, reconstruindo suas vidas. Um sopro de esperança balsamizava os corações, que, lentamente, iam esquecendo os acontecimentos trágicos, as dores e os sofrimentos vivenciados. O inverno terminara e a chegada da primavera trazia vida e colorido novo para todas as coisas. Ao longe, nas Deciatines, antes cobertas pela neve, via-se um veludoso tapete verde que se estendia a perder de vista. Os mujicas cantavam, trabalhando a terra generosa que explodia em rebentos novos.
Estavam felizes pelo término da estação invernal e de suas consequentes tempestades de neve. Ainda fazia frio, mas sob o céu, muito azul e sem nuvens, o sol brilhava, aquecendo e iluminando todas as coisas. Num grande terraço conversavam Alexandra e seu pai. Estavam na mansão dos Lilazes, que tantas lembranças, boas e más, evocava. Alexandra vivera ali momentos difíceis ao lado de Nikolai Nikolaevich, que ficara enfermo e, muitos anos depois, falecera. Mas também passara momentos de grande ventura ao lado de seu querido Olavo Barenkov, quando se entregavam ao amor que sentiam um pelo outro, sem reservas. Ali também nascerá seu muito amado filho, Andrei Urik, com quem tinha ligações profundas. Alexandra suspirou, mantendo os olhos fitos ao longe. Anton, que observava a filha discretamente, indagou. Em que pensas, minha filha? Ah, meu pai, sentindo o perfume dos lilazes não pude deixar de voltar ao passado, lembrando dos nossos entes queridos que há tantos anos nos deixaram. Meneando a cabeça encanecida, Anton também voltou no tempo. É verdade, minha filha. As lembranças são tesouros indestrutíveis que guardamos no recesso do ser e que ninguém poderá nos roubar. Recordo-me do dia do teu casamento com Nikolai. Ah! Quanta emoção! Reencontrar-te foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Alexandra. Com os olhos úmidos, fitando o velhinho ao seu lado, ela considerou. Ah, meu querido pai, essa é uma lembrança agradável para ti. Mas para mim foi um dia imensamente doloroso, de renúncias extremas. Representava o ruído de minhas mais caras esperanças. Perdoa, filha, pela minha falta de sensibilidade, lembrando-te momentos de sofrimento que preferes esquecer. Não, meu pai, a ferida já não sangra mais. Está cicatrizada. Com o passar do tempo, aprendi a conviver com os momentos difíceis da vida e a saber como valorizá-los. Não posso reclamar do meu casamento. A união com Nikolai foi muito importante, pois ele se revelou bom marido e excelente pai para Andrei. Se não amor, pelo menos uma grande amizade sempre nos uniu, e sou muito grata a ele por tudo de bom que nos deu, a mim e a meu filho. Onde estarão agora nossos mortos queridos? Magda, Olavo, Nikolai, Ivana. Enxugando uma lágrima, Alexandra afirmou. Não sei, mas devem estar muito bem, porque eram criaturas de bom coração. E Ivana, que cometeu algumas faltas, expiou seus erros padecendo, por muitos anos, num leito de dor. Deus, que é misericordioso, por certo a abençoou. Pensativo, Anton confidenciou. Sabe, minha filha, por longo tempo conservei mágoa e ressentimento no coração. Tua mãe abandonou nossa casa nas montanhas, levando o que eu tinha de mais precioso, as filhas queridas. Deixou-me amargando na solidão, sem notícias, sem endereço, sem nada. Por muitos anos fiquei aguardando que ela voltasse, cheio de esperanças. Depois, o desânimo veio e perdi a vontade de viver. Graças a Nossa Senhora de Kazan, Olavo Barenkov surgiu na minha vida numa noite de tempestade. Aquele que viria a ser meu grande amigo e a quem devo a vida. É verdade, meu pai. Lembra-te somente das alegrias. Esquece as tristezas. Não vale a pena. Asseguro-te que minha mãe nunca foi feliz longe de ti. Ela sofreu muito. As coisas não transcorreram como ela esperava, e passamos por dificuldades imensas, até que sobreveio a peste, e tanto ela como nossa pequena Natália não resistiram. Foram tempos muito dolorosos que prefiro não lembrar. Imagino, minha filha. Mas onde estarão elas agora? Murmurou Anton mais para si mesmo. Algum dia teremos notícias delas, meu pai. Hoje, tenho absoluta convicção de que a morte não existe e que aqueles que amamos continuam vivos em algum lugar. Nesse momento ouvem um ruído de passos, e Andrei Urik entra no terraço. Chegara de São Petersburgo naquele instante. Em pleno vigor da idade física, é em tudo semelhante a Olavo. Estatura elegante, compleição atlética, expressão viviar e saudável. Uma jovem o acompanha. Ele faz as apresentações. Mamãe,
Vovô, esta é Irina Katienka, minha namorada. Agradavelmente surpreendidos, mãe e avô cumprimentaram a recém-chegada com grande alegria. Seja bem-vinda, Irina, exclamou Alexandra. Algo desconcertada, a moça desculpou-se. Se estamos sendo inconvenientes, podes dizer, senhora. Eu não queria vir sem avisar, mas Andrei Eurico insistiu tanto. Não te aflijas, minha querida. Está tudo bem. Senta-te aqui a meu lado. A jovem acomodou-se e a dona da casa puxou conversa para colocá-la mais à vontade. Enquanto ela falava, Alexandra observava atentamente. De uma beleza morena, olhos amendoados e cabelos longos e lisos, Irina lembrava aos habitantes do Cáucaso. Extremamente simpática, falava com graça e desenvoltura. Andrei Eurico, que palestrava com o avô sobre assuntos do escritório, aproximou-se, abraçando a senhora, risonho. E então, mamãe, o que achas da minha escolha? Tiveste muito bom gosto, meu filho. Irina é extremamente simpática e agradável. A moça baixou a fronte, corando perceptivelmente. Ainda bem que gostaste dela, porque pretendemos nos casar. Breve. Tomada pela surpresa, Alexandra retrucou. Mas, assim tão depressa? Por que não? Conhecemo-nos o suficiente para ter certeza do nosso amor, não é, querida? Além disso, temos idade para casar, e recursos não nos faltam, graças ao meu querido pai Olavo. Por que esperar? Anton, concordando com o gesto de cabeça, levantou-se apoiado na bengala, enquanto dizia: Parabéns, meu neto. Terás todo o meu apoio. Por que esperar? A felicidade deve ser fruída enquanto é tempo. Abraçou o rapaz e a jovem Irina com emoção. Alexandra também ergueu-se, dando sua bênção. Sede felizes, meus queridos. Este é um dia de grande alegria para nossa casa. Precisamos comemorar. Fez sinal para um criado, que trouxe vinho para brindarem o acontecimento. Aquele dia foi de festa. O ambiente estava agradável e uma grande harmonia envolvia a todos. Presentes na ocasião, invisíveis, Magda, Olavo e Nicolai traziam os corações cheios de júbilo. Alguns meses depois, Irina e Andrei Eurico se casaram na capela da mansão dos Lilazes, conforme desejavam. O pope que oficiou a cerimônia, já velhinho, era o mesmo que havia casado o Alexandre e Nicolai naquele mesmo local. Na espiritualidade a satisfação era imensa. Entre outros amigos, presentes os familiares Magda, Olavo, Nicolai, Masha e a pequena Natália, que elevaram o pensamento a Jesus em agradecimento pela bênção daquela hora. Para a festa vieram todos da mansão de São Petersburgo, inclusive Valfredo, que agora não era mais cocheiro, pela sua lealdade, fora elevado à condição de administrador da mansão dos Barenkov. Veio acompanhado de Ludmila, com quem se casara, e da filha, adorável criança de 2 anos de idade. Rose, já velhinha, não trabalhava mais e preferira ficar na propriedade rural, junto com Alexandre e Anton Vassiliev. Assim, foi com imensa alegria que reviu e abraçou os amigos da cidade. Audiolivro realizado pelo canal Suryachand Audiobook. E ali, na mansão dos Lilazes, que André amava, e onde fizeram questão de fixar residência, precisamente 1 ano depois Irina dá à luz 2 crianças, Rudolf e Alexander, que vieram enriquecer a vida do jovem casal. Ao tomar os recém-nascidos nos braços, Alexandra sentiu-se invadir por emoção indefinível. Mal sabia ela que retornavam ao mundo corpóreo Nurek e Salek, agora como irmãos gêmeos, para se reajustarem perante os compromissos assumidos. 2 anos depois, nasce uma linda menina, quando os gêmeos já estavam crescidinhos e correndo pela casa inteira. Ao segurá-la pela primeira vez, Alexandra sentiu que Ivana retornava para seu convívio. Já escolheram o nome? Perguntou, olhando para Irina, que repousava, recuperando-se das dores do parto, e Andrei, que amorosamente se conservava sentado no leito ao lado da esposa. Ainda não, responderam em uníssono. Pode sugerir, se quiser, mamãe, disse Andrei Eurico.
Contemplando a pequenina que dormia em seus braços, em meio às rendas e babados, Alexandra falou sob forte emoção. Ivana. Acho que deve se chamar Ivana. Os esposos entreolharam-se, concordando. André adiantou-se. Ótimo. Está decidido. Seu nome será Ivana. Apertando a pequerrucha com infinito carinho, Alexandra prometeu a si mesma fazer tudo o que estivesse a seu alcance para que ela fosse feliz. Nesse instante, os gêmeos entraram no aposento. Tinham vindo conhecer a nova irmãzinha. Debruçaram-se sobre a recém-nascida, disputando quem iria pegá-la no colo primeiro. O ambiente era de descontração e alegria. Naquele momento, Deus unia espíritos devedores para os necessários reajustes. Com o amparo amoroso dos pais e a ajuda de Anton e Alexandra, cresceriam fortes e robustos, preparando-se para as tarefas do futuro. Na espiritualidade, Magda e Olavo acompanhavam os acontecimentos com olhares carinhosos e atentos. Seriam anjos da guarda, velando pela felicidade de todos. Mais tarde, Olavo retornaria também à Terra para a continuação das tarefas programadas. No momento, aguardaria com ansiedade a volta de sua querida Alexandra ao plano espiritual, para o reencontro. Deixando a mansão dos Lilazes, mãe e filho, de mãos dadas, elevaram-se no espaço certos de que agora tudo corria bem. O sol desaparecera no horizonte e as primeiras estrelas surgiam no firmamento. A imensidade do cosmos patenteava-se a seus olhos e Deus avultava em suas concepções como o grande Criador do universo, todo amor, sabedoria, misericórdia e justiça. Jubilosos, externaram seu louvor através de silenciosa prece, reverentes e agradecidos por todas as dádivas recebidas. Leon Tolstói. Rolândia, 22 de novembro de 1996. Fim. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos audiolivros. Junte-se a nós em Telegram para receber notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.